Boa noite, eu sou Hilton Souza e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu acho interessante, que é retribuição. E antes de mais nada, eu gostaria de começar aqui citando uma passagem da Bíblia, do Novo Testamento, em que Jesus encontrava-se por ocasião na região da Judéia com os discípulos e aproxima-se um jovem de muitas posses, perguntando a ele o que poderia fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus lhe responde que o jovem deveria seguir os mandamentos. E este replica que já seguia os mandamentos. E então Jesus diz que ele deveria vender as suas posses, as suas riquezas e entregar todo o dinheiro aos pobres, e assim ele ganharia o reino dos céus. E o jovem, então, afasta-se de Jesus, triste, pois ainda não sentia no seu íntimo a capacidade de renunciar aos bens que possuía. E logo após isso, Simão Pedro dirige-se a Jesus e fala que nós, Senhor, que te renunciamos tudo e deixamos tudo para ti e te seguimos, o que haverá, pois, para nós? E é essa frase que eu acho interessante, o que haverá, pois, para nós, que nós possamos refletir um pouco, porque nós, seres humanos ainda ordinários, ou seja, ordinários no sentido de medianos, de medíocres, de nada de extraordinário, nós costumamos fazer o bem, ou temos a prática ainda de fazer o bem, ou de ajudar, esperando alguma recompensa, esperando alguma retribuição. Por mais desinteressados que nós digamos que nós somos, em algum nível nós esperamos uma espécie de recompensa, seja através do reconhecimento do próximo, seja através de uma espécie não só de reconhecimento, mas de uma lealdade, ou seja, por você ter ajudado o outro, você espera que o outro seja grato e aceite tudo que você possa fazer, sem questionar, sem ter uma opinião própria, seja com relação à vida, às coisas que acontecem, aos fatos, às situações, seja para com Deus, seja para com a espiritualidade. É muito comum, por exemplo, dentro da doutrina espírita, há uma crença equivocada, no meu ponto de vista, das pessoas acreditarem que à medida que elas vão adentrando a doutrina espírita e frequentando, e que vão participando de doutrinárias, de trabalhos de desobsessão, de atendimento, acolhimento, e elas vão achando que ao fazerem isso, em retribuição, os seus problemas vão começar a desaparecer, os obsessores vão deixar de existir, porque ela já está fazendo a caridade, ela já está sendo uma boa pessoa a ajudar o próximo, a fazer sua parte, numa desobsessão com os espíritos desencarnados. Enfim, e as pessoas vão achando que os problemas vão desaparecer, que os obsessores vão desaparecer, que ela vai viver em paz, e que essa paz significa, portanto, que nenhum problema com ela, consigo, com os familiares venha a acontecer, nenhuma dificuldade venha a surgir. E é um ledo engano, é um grande equívoco, porque ao adentrarem os trabalhos, esse fato não acontece. Mas o que é essa expectativa de que nada de ruim venha a acontecer, de que a paz venha a existir, senão a espera de uma recompensa por aquilo que nós estamos fazendo? E o quanto nós somos capazes de ofertar o nosso bem de forma desapegada, desapegada do nosso ego, desapegada da nossa vontade, do nosso ponto de vista,
desapegado dessa espécie de recompensa que venha nos favorecer em algo. O quanto somos capazes de fazer algo verdadeiramente desinteressado. Se nós olharmos para esta pergunta que Simão Pedro faz a Jesus e nós formos analisar o que para os discípulos havia não eram riquezas, não eram benefícios, não eram vantagens, não era nada daquilo que o mundo material poderia ofertar, não era nada daquilo que nós, com os olhos ainda de materialistas que somos, poderíamos pensar. Não era status, não era reconhecimento. Embora a gente entende que pela trilha, que todo o percurso que os discípulos fizeram junto com Jesus e todo o trabalho de Jesus, principalmente, ajudando as pessoas desinteressadamente, mesmo quando Jesus é crucificado e os discípulos continuam o trabalho, vai existir a gratidão, o reconhecimento daquelas pessoas que foram ajudadas, mas não com uma espera e uma expectativa dos discípulos. Então, eles faziam o bem sem esperar nada, sem esperar pagamento. E aí sim, nós podemos dizer que esse é o verdadeiro bem, quando nós não esperamos nada em troca, quando nós podemos dizer que, de certa forma, isso é amor, quando nós somos capazes de ofertar ao outro alguma coisa boa, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não perceba, mesmo que ele não concorde, mas nós somos capazes de ofertar isso independentemente de haver um retorno para nós. E falando sobre isso de retorno, de reconhecimento, a gente pode ver bastante analogias no sentido de que, por exemplo, Emmanuel traz em um dos seus textos, quando ele faz a analogia de que o que espera a semente depois de madura? A colheita. O que espera a farinha branca, o fermento para ser para que a massa seja sovada. O que espera, então, qual é o destino do pão? Servir. Então, se nós pensamos realmente em contribuirmos com alguma coisa, é importante que nós, primeiramente, saibamos renunciar. E é essa a lição que o jovem recebe do Cristo, não de uma forma literal, no sentido de renunciar literalmente os bens, mas o apego que existe, e nós nos apegamos a muitas coisas. É difícil nós nos desapegarmos a quem nós somos ou desapegarmos de quem nós acreditamos que nós somos, mesmo que os nossos familiares, as pessoas que se encontram próximas a nós, percebam que algumas coisas não são adequadas. Nós nos apegamos a isso. Nós nos apegamos ao que aconteceu, ou seja, ao nosso passado, e é difícil para nós renunciar a isso em busca de da construção de uma nova pessoa, de um novo ser, ou aproveitar desse passado que existiu, as lições que podem ser aprendidas para que no presente os erros possam ser evitados, possam não ser cometidos novamente e que nós possamos construir essa nova identidade, esse novo ser. Então nós nos apegamos a um passado, nós nos apegamos aos bens materiais, nós nos apegamos aos nossos familiares, muitas vezes quando eles às vezes funcionam como óbices, como obstáculos para que nós possamos desenvolver o bem.
Tanto no sentido de que, às vezes, quem trabalha em centro espírita sabe muito disso, existem familiares que caçoam, que criam problemas pelo fato de a pessoa estar frequentando um centro espírita e, portanto, eles acham que aquilo é besteira, que é demais, que não precisa ir tantas vezes ao centro espírita, que não há essa necessidade. Então, nós precisamos renunciar a esse familiar, não renunciar no sentido de dizer que nós não o amamos, né, que ele não é amado, que não se quer o bem, mas por acreditarmos que algo de bom, algo de bem pode vir desse pequeno esforço, dessa pequena contribuição que nós podemos dar, não só dentro do centro espírita, mas em diversas outras situações do nosso cotidiano, né? O centro espírita aqui é só um exemplo que me ocorreu à cabeça, mas existem outras diversas situações do nosso cotidiano em que nós podemos contribuir verdadeiramente para o bem de uma coletividade e que, no entanto, nossos familiares acabam funcionando como obstáculos para isso. E nós precisamos reconhecer e saber que aquilo que nos faz bem, que é fazer bem ao outro, e que tem um valor mais importante, um valor maior do que apenas me satisfazer ou fazer o bem a mim mesmo, ou fazer o bem apenas aos meus queridos, ou seja, aos entes que me são queridos, os meus familiares. Que nós, se reconhecermos isso, é necessário então que renunciemos. Né? Quantas vezes na família nós não ouvimos dizer: esse daí virou beato, ou esse daí perdeu o juízo, simplesmente porque nós adquirimos certos hábitos ou crenças que não casam, que não são de concordância daqueles outros membros da família. E nesse sentido, é importante que nós saibamos renunciar se adquirimos já consciência daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. E era esse convite que Jesus fazia então ao jovem de Posses, no sentido de poder ganhar a vida eterna, e foi isso que os apóstolos fizeram em seu percurso, mesmo após a crucificação do Cristo. Nenhum deles ganhou status político, nenhum galgou posses, bens econômicos, ninguém percorreu essa estrada. Seguiram da forma anônimos como podiam, sem jogar os holofotes sobre si, mas com uma coisa, com a capacidade de servir, ou melhor dizendo, com a honra de servir. Porque servir é uma honra. Servir ao bem da humanidade, por amor à humanidade, por amor a um ser que nós acreditamos ser supremo e que é supremo, servir por amor, por devoção a seres que já trilharam a caminhada muito antes de nós. Servir nesse intuito é uma honra que só quem realmente realiza a jornada, né? Os passos daquela jornada, a trajetória, a caminhada, melhor dizendo, que só quem já percorreu uma certa estrada consegue reconhecer e consegue entender, consegue sentir. Mas esses seres que já percorreram esse caminho entendem que ao realizar o serviço ou ao procurar realizar o bem do próximo, não esperavam um retorno, não esperavam uma recompensa, não esperavam um reconhecimento. E no nosso dia a dia,
se a gente for pensar em qual bem que nós podemos fazer, como nós podemos servir, e a resposta já é uma velha conhecida de nós. Nós podemos servir dentro do nosso cotidiano, com as pessoas que nos cercam, ou seja, nossos familiares, que é um núcleo onde nós podemos e devemos praticar diversas das ações de compreensão, de tolerância, de paciência, de compaixão, né? Principalmente quando não existe afinidade entre os diferentes membros da família e quando esses dois seres estão tentando, dois ou mais seres estão tentando resgatar ou reparar equívocos cometidos em outras encarnações no passado. Então, compaixão nesse sentido. Seja no trabalho, com os nossos colegas de trabalho, na escola, com aquele que cruzar a nossa rua, seja com o vizinho no elevador, ou seja num posto de gasolina, no ponto de ônibus, com todos aqueles com quem conversarmos e que cruzar o nosso caminho. Existe a capacidade de servir, nem que seja através, e aí nós podemos incluir também os nossos adversários, que não desejam estar próximos a nós, por nutrirem uma antipatia, mas nós também podemos servir se nós orarmos por ele, se nós não desejarmos o mal e, melhor ainda, se nós desejarmos o bem àquele adversário, àquela pessoa. Então, não esperemos que tarefas gigantescas ou tarefas hercúleas venham aparecer em nossas vidas, porque a uma formiga é dado a capacidade, o trabalho que ela consegue suportar. Então, existem os seres que conseguem realizar trabalhos maiores, mais complexos, não são tantos quanto nós percebemos no nosso cotidiano, aquelas pessoas que não conseguem, a quantidade é menor do que as pessoas que não conseguem, mas servem como um exemplo para que nós possamos também subir os degraus, galgar os degraus e chegarmos até eles, e nos aproximarmos deles, e não esperar que eles venham sempre até nós. Então, para chegar no nível que é maior, para chegar a essa complexidade que esses seres conseguiram, nós precisamos iniciar, nós precisamos dar os primeiros passos, e esses primeiros passos vão acontecer dentro da realidade que nos cerca. Então, não fiquemos imaginando que quando surgir, então procurando esperar situações que sejam adequadas, que sejam propícias, e, portanto, usarmos isso como justificativa ou desculpa para que nós possamos iniciar a fazer algum bem. É fundamental que nós possamos fazer o bem, como dando o melhor do que nós podemos neste exato momento, dentro da realidade que nos cerca, dentro do núcleo familiar que nos cerca. Porque esse melhor que eu vou sempre tentando dar já é um ponto de superação ou de evolução, como a gente possa querer dizer, possa querer chamar, já é um ponto de evolução dentro daquela encarnação e, portanto, eu estou praticando algo de bom. E, ao mesmo tempo, é importante que nós abdiquemos do nosso ego. É importante que nós deixemos de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, quando nós esperamos que as coisas girem em torno de nós, quando nós esperamos que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade. E ao fazermos o bem,
Isso não quer dizer que a gente seja um ser elevado, que a gente seja alguém mais importante, com mais consciência. Não. Nós ainda somos seres pequenos, bebês, engateando nessa direção. Mas da mesma forma que ao desenvolver-se, esse bebê vai aprender com as experiências e vai adquirir maturidade, nós também vamos. E não é possível ao bebê pular nenhuma etapa. Da mesma forma, nessa caminhada espiritual que muitos de nós dizem querer seguir, não há como pular etapas, não há como ter vantagens no sentido de que eu não preciso promover o esforço, não preciso fazer o trabalho. Se um dos maiores exemplos que nós temos, sem precisar descer à terra, desceu justamente no sentido de ter todo um esforço, todo um trabalho, toda uma vivência de experiências e de situações para deixar a todos nós um dos maiores legados que nós podemos ter nesse momento. Então, se esse que é um dos exemplos maiores é o exemplo de convite à humildade, ao bem, ao desapego de si, à renúncia, ao serviço, ao amor, por que é que nós vamos esperar o contrário? Por que é que nós, que dizemos que queremos seguir esses passos, buscamos sempre o oposto a isso? Não dá mais para ser assim. É importante que agora nós ganhemos consciência disso, não apenas aqui em nossa cabeça, mas aqui também. E se aqui ainda não é suficiente para me guiar, que eu tenha a noção mínima do que é o meu dever e que, portanto, essa noção de dever possa me guiar nessa minha jornada. E aí sim, quando chegarmos a desencarnar, podemos olhar para trás e ver que a nossa vida não foi em vão, não foi desperdiçada e que alguma coisa dentro de nós foi modificada e, quiçá, que algum bem possa realmente ter sido praticado em prol do coletivo, em prol da humanidade, cada um em seu núcleo. Muita paz a todos e até uma próxima vez.